Bem, eu quero agradecer o convite do Centro Acadêmico. O tema é demasiadamente importante de maneira geral, em aspectos teóricos, e sobretudo politicamente, porque o que está em jogo aqui é efetivamente o futuro do país. Nós não estamos brincando, e nesse sentido, queria dizer que fico contente aqui com dividir essa mesa com o Fred e com o Daniel, porque no Departamento de Economia e Relações Internacionais, a nossa vida está caracterizada pela falta de debate intelectual mais profundo. Isso é a norma na Faculdade de Economia. Então, quando o Centro Acadêmico atua de maneira transgressora, isso traz vida intelectual e política para o curso. Isso é fundamental. E na história do nosso curso, tem que deixar muito claro isso, foram sempre os estudantes que agregaram o que falta para detonar um debate intelectual que entre os professores está bloqueado por um conjunto de interesses, grandes e pequenos, em geral pequenos. Então eu fico muito contente aqui que a gente possa fazer esse debate e de forma muito clara. São perspectivas teóricas radicalmente distintas e que atendem a interesses radicalmente distintos. E queria começar aqui. Naturalmente não vou representar aqui a teoria marxista, porque vocês sabem, os marxistas são muitos. Também entre os keynesianos são muitos. E os neoclássicos são muitos. Eu acho que nos neoclássicos eles estão mais unificados. Porque eles têm algumas crenças, diria, para usar uma expressão keynesiana, crenças em algumas coisas das quais eles não se afastam de maneira nenhuma. Os keynesianos já dão umas debandeadas para a esquerda, outros para a direita, etc. No Brasil, em geral, para a direita agora. Muito claramente. Vou explicar por quê depois. E claro, nós, a perspectiva marxista foi até agora minoritária, mas eu tenho cada vez mais clareza, que é quem poderá explicar com mais fecundidade como chegamos a essa situação e qual é a possibilidade de sairmos dela. Minha primeira premissa, portanto, é o seguinte: grande parte é uma dupla premissa. Grande parte do que nós chamamos debate em economia é quase pura ideologia e parte de premissas que em geral não se verificam na prática, né? Vou dar uma aqui. Se supõe, por exemplo, que as taxas de juros internas e externas são iguais, ou se supõe que o déficit é originado pela emissão irresponsável do governo, se supõe, tem um conjunto de suposições que são bem populares e habitam não só a cabeça dos economistas, mas sobretudo dos meios de comunicação, dos partidos, etc., e da maior parte das faculdades do país, que fazem com que essa discussão sobre a crise brasileira, vou pegar o elemento mais elementar, o dado mais elementar, quer dizer, a crise brasileira não é de natureza fiscal. A crise brasileira é de natureza financeira. Toda a ideologia dominante, todos os partidos políticos dominantes, a mídia, a maior parte dos professores de economia situam como nós tivéssemos um problema de natureza fiscal. Por isso que o governo insiste, o político repete, o ministro da Economia, o burocrata do Bradesco, Joaquim Levy, todos os dias diz, feito um padre, o problema é um ajuste fiscal. E identifica ou sugere que a natureza da crise estatal é de natureza fiscal. Rigorosamente falso. Ideologia da mais barata e elementar. A natureza da crise do Estado brasileiro é uma crise de natureza financeira. Portanto, por maior que sejam os ajustes dos neoliberais, dos neoclássicos, do Joaquim Levy, do batalhão inteiro, não dá para enfrentar essa crise de natureza fiscal, natureza financeira, fazendo ajuste fiscal. Só se matar a maioria da população. Portanto, a consigna de sangue, sangue, sangue é verdadeira. Eu estou fazendo isso aqui, quero dizer com muito respeito ao Fred, não estou falando de uma agitação, é o que vai correr na sociedade brasileira de maneira muito mais intensa com esse ajuste criminoso
do burocrata de quinta, chamado Joaquim Levy, funcionário do Banco Bradesco. Essa é a primeira advertência. A segunda é o seguinte: no debate sobre política econômica, se descolou uma das tradições mais importantes da economia, que é descolar o debate sobre política econômica da economia política, ou seja, das classes sociais. Na tradição da economia política, desde Adam Smith se sabe, Adam Smith diz lá, depois Marx, depois Ricardo, depois Marx, aqui tratam-se de três classes: os proprietários de terra, os empresários e os trabalhadores. Todo o debate de economia política não é um debate de natureza tecnocrático. A tecnocracia, e eu quero dizer, em especial a neoclássica, trata precisamente de ocultar na economia, na fase de prosperidade, como na fase de recessão, quem ganha e quem perde. E essa é a segunda questão essencial. Quem ganha e quem perde. Quem ganha na época de prosperidade? Quem perde na época de recessão? Quem perde na época de prosperidade e quem ganha na época de recessão? Na economia, a questão fundamental é que é uma desigualdade fundamental, tanto no período de prosperidade quanto no período de crise. Uma desigualdade brutal. As classes sociais, os trabalhadores, por exemplo, perdem quase sempre nos dois casos. No caso do capitalismo periférico brasileiro, isso é uma norma. Os banqueiros ganham nos dois casos. Os latifundiários, proprietários de terra, ganham sempre nos dois casos, estão enchendo as burras de novo no período de recessão. Os comerciantes ganham. Podem ganhar com o câmbio sobrevalorizado e podem ganhar com o câmbio subvalorizado. Essa é a regra. Nós vamos discutir cada uma das coisas aqui. Então, essa é a segunda advertência. Como é que nós chegamos a essa situação? Teve um pacto de classe em 1994. É provável que tenha gente aqui que não tenha nascido naquela época, mas o Brasil já existia. Tinha uma inflação que a classe dominante dizia que era o principal inimigo do povo, esquecendo que o principal inimigo do povo era um salário baixo de fome, a superexploração que comanda o processo de acumulação de capital no nosso país, que decidiram em 94 um pacto entre as classes. Quem? Capital produtivo nacional e multinacional, banqueiros, fazendeiros, classe média e alguns fundos de pensão, em estabelecer o Plano Real. Isso tem data, tem origem. Junho de 1994. Nasce o Plano Real sob o governo de Itamar Franco. Esse governo faz algo essencial. Decide uma fórmula específica para estabilizar, de maneira relativa, porque nunca foi estabilizado, nunca tivemos uma moeda forte e nunca tivemos Estado. Porque o Fernando Henrique deu duas brutais desvalorizações, tal como o Lula deu, e a dona Dilma está dando agora, como vocês estão vendo. Então, é um pacto de classe que se estabeleceu, que organizou esse sistema que nós chamamos de petucano, uma articulação entre petistas e tucanos, para comandar esse consórcio. Nesse sentido, a despeito da caridade cristã que caracteriza o governo do presidente Lula e parte da presidente Dilma, nós vamos ver que a parte do leão vai para a classe dominante e suas distintas frações em todos os governos. Essa é a questão essencial. 94, a forma de controlar essa inflação foi uma brutal elevação das taxas de juros, que foram para um patamar superior de 50%. Essa taxa de juros, que não foi, quer dizer, como é que se pretendeu buscar um equilíbrio? Foi elevando brutalmente as taxas de juros e valorizando brutalmente o real, valorizando tanto que a moeda brasileira valia mais que o dólar. Os gringos, com o seu imperialismo, organizaram durante 100 anos o imperialismo para a moeda deles valer mais que a nossa. E veio uma rapaziadinha esperta da PUC, vinculada ao sistema bancário, e sobrevalorizou a moeda, que 0,82 de real comprava um dólar. A burguesia brasileira sorriu. A classe média viajou para Miami comprar enxoval para a filha. E é claro, gerou daí que durante o governo Fernando Henrique, a balança comercial ficou negativa durante 7 anos, ou 8 anos talvez. Um ano ali teve um superávit muito pequeno. Deu uma pancada. O Brasil tinha uma capacidade de compra gigantesca, moeda lá para cima, recessão gigantesca, desemprego elevado, salários para as cucuias. E poder de compra na mão da classe média e da classe dominante. Quando se elevou a taxa de juros, quero recordar o essencial, que é a origem da crise financeira do Estado, que já tinha dívida externa. Nós passamos de uma dívida interna, o Brasil passou de uma dívida interna de 64 bilhões, Fernando Henrique deixou em mais de 700 bilhões.
O presidente Lula veio e dobrou para 1,5 trilhão. E a presidente Dilma veio e chegou e deixou em 3,6, 3 trilhões e 600 bilhões de dívida interna. Essa dívida não foi ela que determinou a taxa de juros, é o contrário do postulado que os neoclássicos em geral usam. É a taxa de juros que elevou brutalmente a dívida e faz com que se faça uma política fiscal horrorosa sob todos os pontos de vista, cuja responsabilidade é dos neoclássicos, mas é também durante o governo Lula e durante o da presidente Dilma, uma política de natureza ou de inspiração keynesiana. Pelo menos do keynesianismo dominante, que eu, para usar uma expressão de John Rawls, eu diria um keynesianismo bastardo. Um keynesianismo de segunda categoria. Um keynesianismo sem dentes para morder. Um keynesianismo que não pega o rentista. Que essa é a questão fundamental. E que está sendo agora aqui turbinado ainda mais. Portanto, quem nasceu primeiro? As elevadas taxas de juros que colocam em risco o capital bancário agora? Não! O capitalismo do sistema bancário brasileiro é risco zero. Não tem risco algum. Os fazendeiros, risco zero. O setor industrial, risco zero. Foi a propositada elevação da taxa de juros que criou essa dívida, que foi multiplicando essa dívida e criou o rentismo. E vejam bem, ao contrário do que dizia, todos os dogmas da economia, a estabilidade da economia não elevou a taxa de investimento. Ao contrário, a taxa de investimento que chegou a 21% do PIB na ditadura foi caindo até chegar aos miseráveis 16% agora. E não vai elevar. Não vai elevar porque o rentismo está assegurado para o setor financeiro e a desvalorização cambial para os exportadores de produtos agrícolas e minerais. Essa gigantesca dívida foi também um gigantesco assalto ao Estado e estabeleceu algo fundamental. Não há política fiscal capaz de fazer frente aos encargos financeiros da dívida. Não é possível. E agora menos ainda, porque no quadro recessivo significa que a arrecadação fiscal do Estado cai. É uma contradição que os marxistas diriam imanente da política atual. O quadro recessivo piora a situação fiscal, porque o movimento econômico é menor e a arrecadação caiu. Em junho, de janeiro a junho desse ano, já despencou. O grosso do superávit fiscal e também do superávit comercial vai ser conseguido pela diminuição da taxa de importação. Claramente, no caso do superávit, nós vamos começar a ter superávites comerciais, por causa da desvalorização e por causa da recessão. Corta brutalmente as importações, joga em primeiro lugar o salário da peãozada de vocês, que vão ser todos assalariados, porque, como eu digo, você está aqui, não vai sair capitalista, exitoso nenhum, vai ser todo mundo assalariado, o salário vai para baixo. E o salário na sociedade vai cair. Por quê? O desemprego que foi no último ano da presidente Dilma, 4,7, já começou a subir e vai chegar nos 10 dígitos. Menos poder de reivindicação dos sindicatos, salário em queda e, claro, inflação que vai se elevar. Que vai se elevar, não. E já está elevada e vai continuar crescendo. Então, essa questão, ela é decisiva. Isso fez com que a burguesia brasileira, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, começasse a praticar uma política de radical elevação da carga tributária, que os liberais acusam como um obstáculo ao desenvolvimento e à taxa de investimento. Rigorosamente falso. A carga tributária tem que ser elevada por uma questão essencial, porque senão não torna sustentável o pagamento da dívida. E nós estamos com 36% da carga tributária do PIB, que é uma carga tributária que todo mundo considera elevada, não é por um capricho dos trabalhadores ou por essa vagabundagem que está aí sendo sustentada por Bolsa Família, como pensa uma certa mentalidade insensível no Brasil da classe dominante. Não é por isso. A carga tributária é elevada e não tem condições de baixar, porque senão não paga esse mega assalto ao Estado que destina todos os anos 40, 41 ou, como no ano passado, 45,11% para pagamento de juros e dividendos. Dou os dados aqui que foram executados, a execução orçamentária de 2014, que é muito significativa a respeito. Isso aqui, que é um dado elementar que qualquer contador sabe, é quase um segredo entre os economistas. O Estado brasileiro gastou, com pessoal e encargos sociais, o ano passado, 237 bilhões de reais. Com juros e encargos da dívida, 170. Vou repetir, para a rapaziada aí que gosta
de um papinho literal, é o seguinte, tem que deixar claro, eu topo qualquer discussão nesse terreno, desde que fundamentado nos dados do desenvolvimento capitalista brasileiro. Então, pessoal em encargos, 237, tudo que se pagou aqui, essa beleza desse sistema educacional, essa beleza do sistema de saúde, essa beleza de política cultural, segurança, 237 bilhões. Para juros e encargos da dívida, 170. Agora, o dado extraordinário. Para amortizações e refinanciamento da dívida, 807 bilhões. O que se faz com isso aqui? Quase um trilhão para juros, encargos, amortizações e refinanciamento da dívida. Se pega quase a metade do orçamento da União, que é toda a arrecadação, mais tudo que a União privatiza, por exemplo, venda de portos, etc., todas as receitas, e se destina quase metade do orçamento. Desde 1994 teve anos que foi maior, quase 50%. O ano passado, 47,11%, se destina para uma sangria financeira, para sustentar a República Rentista. Esse é o ponto essencial. E os sujeitos querem equilibrar a economia, apertando na política fiscal. Só se correr efetivamente muito sangue. Cortar em saúde drasticamente, cortar em educação, cortar em segurança, cortar em ciência e tecnologia, cortar em cidades, cortar em orçamento militar, cortar radicalmente tudo. 10 bi na educação, mais 2,5 bi a semana passada, e o seu Joaquim Levy sendo elevado como herói nacional, como aquele que não está metido em petrolão, mensalão, como uma racionalidade que paira por cima das classes sociais, tem consenso no Congresso e é a única garantia da presidente Dilma para se manter, senão ela pode ser impeachmentada. Então, sabe qual é o jogo político que está aqui? Esse é o tema essencial. Então, claro, a situação fica cada vez mais grave. No ajuste, o governo, e o dado está aí, e eu vi essa semana um pronunciamento daquele bolchevique chamado José Serra, senador de São Paulo, fazendo uma denúncia elementar. Qual era a denúncia elementar? Na tribuna do Senado, economistazinho razoável, andou pelo Chile, melhorou um pouquinho. Depois se perdeu, foi para as faculdades dos Estados Unidos, aí tem uma certa lavadinha de cérebro ali, é perigoso o assunto. Mas o compromisso do José Serra é com a burguesia paulista. Ele não é um político, ele é um político da burguesia industrial. Claro, uma burguesia que está transnacionalizada, que perdeu e transnacionalizou, que não tem peso cada vez mais, peso cada vez menor no produto. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha como é que é a crise. O governo está fazendo os swaps bancários. Os swaps. Os swaps é uma cláusula que o Banco Central vende, Johnny, para o que vocês chamam de mercado. Para o mercado, aqueles 800 mil pequenos poupadores, que se resume a 13, 14 grandes bancos, que compram do Estado os swaps bancários, garantindo a desvalorização cambial. Essa mega operação começou em agosto de 2013, portanto já lá atrás, um ano antes da eleição. O petismo, junto com o Tucanato, sacou que estava em curso uma crise de megas proporções. E o sistema bancário, que é quem hegemoniza esse pacto de 2014, começou a fazer os swaps bancários. Sabe quanto o Tesouro gastou só esse ano em swaps bancários? 115 bilhões de reais, segundo o senador comunista José Serra. Sacou como é que é? Então não me venha com essa conversinha fiada que eu escuto todos os dias na televisão. E a conversa de quinta do banqueiro, mas também dos defensores do governo, dizendo que agora esse ajuste é inexorável, tem que ser feito, e que a política anticíclica foi longe demais. Ora, esse keynesiano está implicado na crise. É simples, basta ler esse também jornal comunista, chamado Folha de São Paulo, que na sua edição do domingo mostrou muito bem o que é uma... Eu não sei do tempo bolivariano, 2 horas. O que era a política anticíclica? De 2011 a 2015, segundo os dados da Fazenda, Dilma concedeu 458 bilhões em desoneração. Isso aqui era chamado, basicamente,
pelo Guido Mantega, de política anticíclica. Nunca fizeram protecionismo e nunca fizeram política industrial. Não fizeram. Então, o pacote, estou concluindo, portanto, o pacote de 1994 deveria ter uma interrupção no mandato do presidente Lula, não teve uma continuidade e vai continuar nessa toada aí, que é uma toada de distribuição do custo da crise para os trabalhadores e superlucros. Eu vou dar os lucros aqui no debate por setor até 2014 e o que já rolou desse ano. Muito obrigado.